Boa noite de novo para todo mundo. Vamos começar Paraxá Terumá e a gente vai começar logo com a Paraxá. Mas antes da gente falar da Paraxá, abrir a Paraxá em si, a pergunta que eu queria explorar hoje é a famosa pergunta: existe você ser muito religioso ao ponto de passar de um limite? E se sim, qual é esse limite? O que quer dizer esse limite, né? Então, com isso aparecem outras perguntas. Será que a gente poderia dizer que as pessoas religiosas de alguma forma são mais egoístas do que as outras, do que aquelas que não são? É, porque assim, a primeira resposta que eu tenho para dizer é não. Porque teoricamente segue uma série de preceitos, principalmente dentro do judaísmo, que envolvem Hesed, que envolvem Tzedakah, que envolvem uma série de coisas. Mas ainda assim eu gostaria de explorar essa pergunta, um tempo um pouquinho delicado, então vamos com calma, né? Principalmente assim, é muito comum a gente ouvir de fontes que ou são ateus ou acreditam as coisas de uma forma um pouco diferente, de que a religião teria um aspecto de corromper o mundo, né? E que a gente teve várias atrocidades feitas em nome de Deus e tudo mais, né? Mas aí as mesmas pessoas também costumam ignorar pessoas como Hitler, como Stalin, como Mao Tse Tung. Eu nunca ouvi falar de que essas pessoas fossem muito religiosas. Assim, posso estar enganado, mas a impressão que eu tenho é que nesse momento pessoas que também não são religiosas são ignoradas, né? Não eram considerados pelo menos grandes seguidores da religião, né? E aí também surge a pergunta: a gente concorda com isso, com esse aspecto de alguma forma? Né? De que ser religioso te tornaria mais egoísta. Então vamos para Shemot 25:10, aí no número 1, eu botei uma passagem que é estranha, mas que tem uma lição muito importante aí de acordo com alguns dos nossos sábios, tá? Então ela começa assim, lembrando que essa Paraxá Terumá tem a ver com as medidas que tem dentro do Mishkan, né? Como é que chama o Mishkan em português? Eu não lembro, mas era o templo móvel, né? Que foi feito no deserto depois de receberem as Luchot, né? E aí começa dizendo assim: farão uma arca de madeira de acácia com 2,5 cúbitos de comprimento. Isso é sobre o Aron HaKodesh, isso é sobre a famosa Arca da Aliança, né? O 2,5 cúbitos de comprimento, 1,5 cúbito de largura e 1,5 cúbito de altura, ou seja, uma caixa de madeira. E cobrirás de ouro puro, por dentro e por fora a revestirás, e farás uma bordadura de ouro sobre ela ao redor. Isso seria uma espécie de uma coroa que ficaria em volta do Aaron, né? E fundirás para ela 4 argolas de ouro e poreis sobre os 4 cantos 2 argolas sobre o primeiro lado, 2 argolas sobre o segundo lado. E farás varas de madeira de acácia e as cobrirá de ouro, e colocarás varas nas argolas sobre os lados das arcas para carregar a arca com elas. E as varas ficarão nas argolas da arca, não se tirarão dela. E porás na arca do testemunho, na arca o testemunho que te der, as luchot no caso, né? E farás um tampo de ouro puro com 2,5 cúbitos de comprimento e 1,5 cúbito de largura. Aí depois ele vai passar, eu não quis botar a passagem toda aí, porque depois ele vai discutir os querubins, né, que ficariam no tampo da arca. E aí vem uma parte interessante, que aí Hashem vai falar para Moshe que ele vai falar com Moshe de cima do tampo dessa arca, do meio dessas asas dos querubins, né? Então, isso que vira o espaço efetivo, vamos dizer assim, no qual Hashem falava com Moshe, a gente pode meio que considerar essa arca talvez o item com maior kedushá, com maior santidade dentro do Mishkan, né? Por, e aí a pergunta que fica meio clara assim: por que não fazer tudo de ouro? Por que fazer essa caixa de madeira dentro primeiro, depois fazer o banho de ouro e tudo mais, né? Pra que essa madeira, né? Por que faz só banhado de ouro? E aí fica mais interessante ainda quando a gente vê a Gemara que se refere a essa porção aí que a gente acabou de ler. No número 2 tem a Gemara em Omar 27b, que fala sobre desses pasukim, né? Que por dentro e por fora a revestirá de ouro, no caso. A Irava diz: isso se refere ao estudioso de Torá, que tem o interno diferente do externo. Ou seja, ele não é sincero e este não é considerado um verdadeiro estudioso de Torá. O que a Gemara está falando aqui?
Se você não for revestido igual a Arca da Aliança, igual você não é revestido internamente e externamente da mesma forma de ouro, o que é que está acontecendo? Quer dizer que você não estudou de uma forma sincera, você não estudou o que a gente chama de lishma, né? Você não estudou com sinceridade, você não estudou com seu coração aberto, você estudou só para ganhar algum tipo de alguma coisa com isso. Então essa pessoa que faz isso não é considerada um estudioso de Torá, tá? Então, e a base para essa comparação é o próprio Aharon. Mas só que no meio tem uma madeira ali, não é só ouro. Não deveria ser tudo de ouro, segundo essa Guemará? Se é diferente, por que tem essa madeira? E aí o Datsekenim bota uma explicação que é interessante e aparentemente... E ele faz essa pergunta, na verdade, né? Essa pergunta é dele. Ele faz a pergunta que a gente acabou de fazer. Não devia ser tudo de ouro, já que essa Guemará tá falando? E ele dá uma explicação que é bem técnica, aparentemente, à primeira vista, e que parece não ajudar muito. Mas a gente vai analisar essa resposta dele e a gente vai perceber talvez um ensinamento bem interessante aí no número 3. Na verdade, o Datsekenim, o Aron HaKodesh, seria feito totalmente de ouro, e não só coberto de ouro. A razão para não ser feito totalmente de ouro é que ele é muito pesado. E o Aron HaKodesh somado ao conteúdo, era carregado no ombro dos levitas. Então os levitas tinham que carregar o Aron HaKodesh. Segundo o cálculo do Rabi Eliyahu Kitov, o peso seria de 35 toneladas. Pesadinho, né? Se fosse feito todo de ouro. O leitor pode se perguntar como os levitas seriam capazes de carregar tal peso, mas o Talmud Maseret Sotá, em 35a, diz que eles não carregavam a arca, mas a arca que carregava os Leviim. Ou seja, o que acontecia? Não era a arca que andava sozinha e ela carregava os Leviim na maioria do tempo. Mas, normalmente, por outros períodos, os Leviim carregavam a arca com a ajuda de Hashem, assim como Yaakov tirou a pedra do poço para retirar, eram necessários vários pastores para retirar. Então aí, o que ele está falando? Que tinham momentos nos quais os Leviim tinham que carregar a arca. E por causa desses momentos nos quais os Leviim tinham que carregar a arca, que Hashem falou para fazer a parte principal de madeira e banhar ouro. Tá? Então, o problema é... Tem um problema que surge logo em seguida. Se a arca andava sozinha, tinha esse aspecto de andar sozinha, Hashem podia dar um outro jeito. Não precisava ter falado, não, podia dar um outro jeito, sei lá, podia fazer o ouro ficar mais leve, ou qualquer coisa. Tinha várias outras formas, fazer a arca menor. Tinha várias opções para Hashem dar um jeito, vamos dizer assim, né? Por que ele não dá um jeito? Por que a gente perde nesse conteúdo e beleza, vamos dizer assim, sendo que ela é a coisa com o maior Kedushá, maior santidade dentro do Mishkan, né? E fica parecendo que o Datsekenim tá falando ia ser muito complicado se fosse tudo de ouro, porque na hora que eles tivessem que carregar, ia complicar, ia ficar difícil, né? Mas não é bom se esforçar pra fazer as coisas que a gente quer? É isso que a Torá ensina pra gente. Então se a gente quisesse carregar a arca, a gente ia dar um jeito de carregar a arca, não ia ser isso? Mas a questão aqui não é nada disso. A questão aqui é que o Datsekenim, ele tá explicando, ele na verdade expondo o que Hashem tá querendo ensinar com essa passagem. Qual que é a lição que a Torá tá dando nessa porção. Que é uma lição, na verdade, que é muito importante, que às vezes passa batido. Porque essas porções com medidas, essas porções que são muitas regras e tudo mais, às vezes a gente lê rápido e nem considera o que a gente está lendo. Então, a sugestão aqui é que é possível se ajustar a Kedoshá, a santidade de uma mitzvah, porque se você fizer isso, o peso dela ficaria menor. Ela ficaria mais factível, ela ficaria mais possível. Tá? Então, às vezes é melhor não fazer 100% se o preço a se pagar pelo 100% for muito alto. Se for um peso para outras pessoas que não são você. Ou seja, você vai dispor de outras, você vai sacrificar outras pessoas por causa da tua mitzvah. Tá? Então, se abordado da forma errada, o que o Datsekenim está dizendo aqui, se a gente abordar a religião de uma forma errada, ela pode sim te tornar mais egoísta. E é isso que Hashem está ensinando aqui nessa porção. Mas a palavra religião é uma palavra que é meio complicada dentro do judaísmo, porque
porque não é muito a coisa que a gente usa no vocabulário, né? A gente não acredita numa religião, teoricamente. A gente acredita na Emet, a gente acredita na verdade. E a gente tenta buscar essa verdade sempre. E o que o Dr. Zequenim está tentando ensinar é o seguinte, é que às vezes a gente tem que sacrificar os nossos ideais pelo bem de outro ser humano. Né? E aí, o Rabbi Israel Salanter tem uma história, que é o fundador do movimento de Mussar, a gente vai falar um pouco dele hoje. Ele tinha um ideal quando ele começou o movimento. Que foi quando ele estava saindo de casa para ir para a sinagoga durante o Kippur. E ele viu um membro da comunidade dele com um talit na cabeça, quase correndo em direção à sinagoga. E ele pergunta pro senhor, com licença, que horas são? Você sabe me dizer que horas são? O senhor ignora ele. Aí ele chega mais perto e acelera o passo e vai perguntar de novo. Então, às vezes ele não me ouviu, né? Ele tá com o talit na cabeça, às vezes ele tá pensando em outra coisa. Com licença, que horas são? E o cara olhou pra ele, ignorou ele e continuou seguindo. Ele falou assim, se você se sentir kadosh dentro do judaísmo, significa você ignorar a pessoa que está do teu lado, tem alguma coisa muito errada com o sistema. E aí ele tem uma frase muito famosa dele que é a seguinte: o objetivo da Mussar, o meu objetivo com isso tudo não é reformar o judaísmo, mas sim reformar judeus. É mudar algumas atitudes. E não o judaísmo em si. Se alguém é capaz de se sentir religioso ao ignorar seu amigo, tem algo de errado. Tá? E esse não é o problema. E esse problema não é um problema meio novo que a gente tem, não. Tem muito tempo já que esse problema existe dentro da comunidade. E aí? Né? Esse problema já existe há milhares de anos. Como é que a gente sabe disso? Próxima porção aí. Yeshayahu, em Isaías. Olha o que está dizendo aí. Hashem diz o seguinte: quando me estender de vossas mãos, número 4, ocultarei de vós meu olhar. E quando me forem dirigidas vossas muitas preces, na verdade preces longas aí, não as escutarei, pois manchadas de sangue estão vossas mãos. Lavai-vos, purificai-vos, extirpai o mal de vossas ações antes dos meus olhos e cessai de praticar o mal. Aprendei a fazer o bem, buscai a justiça, trazer alívio para os oprimidos, agir com justiça para com os órfãos, defendei a causa da viúva. Ou seja, tem um monte de coisa básica que vocês não estão fazendo e deviam estar fazendo. Né? E aí o Malbim vai e explica essa porção da seguinte forma. Eles rezavam com muita kavaná. Essa palavra tefilá que tem aí no meio, que Hashem fala, quando me estender vossas mãos, ocultar. E quando forem dirigidas muitas preces, que ele usa esse termo tefilá, né? Que tarbu tefilá eineni, né? Então, assim, ele está dizendo assim, esse verso ele indica shifrata nefesh be marchava zaka, né? Que eles derramam a alma com pureza, eles estão rezando de verdade. A tefilá é sincera ali. Segundo o Malbim. Não é que Hashem está falando, está usando esse termo tefilá para dizer, eu sei que é sincero o que vocês estão fazendo, a tefilá é sincera, eu sei que vocês estão usando toda a kavaná possível que vocês... Mas mesmo assim, diz o Malbim, Hashem não olhará e não ouvirá, pois suas atitudes são repugnantes. O que isso quer dizer? A mensagem aqui parece até meio clara. Se não tem respeito entre vocês, se vocês não conseguem se respeitar, se vocês não conseguem, fora do momento de reza, fora do momento religioso, vamos dizer assim, vocês não conseguem ser boas pessoas, não adianta nada vocês chegarem aqui e terem todo esse aspecto de tefilá bonita e tudo isso. Né? Hashem diz que não vai querer nem ouvir isso. E aí a pergunta que fica é como é que pessoas que estão fazendo várias coisas erradas, e a gente fala de avodazará, a gente fala de desonestidade, a gente fala de uma série de aspectos que estão envolvidos nesse contexto aí. Pessoas que estão fazendo todas as coisas erradas podem se convencer de que Hashem ouviria quando eles pedissem. Como que isso acontece? Como que a gente chega nesse ponto?
E aí eu acho que a resposta acaba sendo: mas eu sou tão religioso, eu sou tão observante. O fato de estar fazendo outras coisas lá fora não tem nada a ver com isso. O que eu faço aqui dentro é o que eu faço certo quando eu estou fazendo coisas que tem a ver com tefilá, com mitzvot. E daí que eu estou sendo desonesto de vez em quando? E daí que de vez em quando eu faço uma avodazara? Mas eu faço tudo, quando eu tenho que fazer as coisas eu faço certo. E o que a Yeshayahu está apontando é exatamente para isso. Para esse aspecto repugnante, vamos dizer assim. A gente tem que ser iguais, diz o Talmud, por dentro e por fora. Não adianta nada você ter a maior kavaná, ter esse aspecto de shifrat hanefesh marchavá zaká, né, que o Malbim está falando. Não adianta nada você ter isso e do lado de fora e do lado de dentro você tá só esperando sua próxima oportunidade para fazer alguma coisa errada, né? É, eu ouvi uma história, eu não vou dizer nomes, é uma história verídica, essa história, eu não vou dizer nomes, não vou falar das comunidades, eu só vou contar a história, tá? É, um Rosh Yeshiva, de uma Yeshiva que recebia alunos de idade, um diretor de Yeshiva, um diretor de uma escola judaica, que recebia alunos da idade do ensino médio, recebeu uma ligação de um pai querendo um lugar na Yeshiva, que ele tinha sido rejeitado em outras duas Yeshivot, e ele perguntou por que pro pai que ele teria sido rejeitado. E aí o pai disse que foi por causa da fenda labial que o menino tinha, né? Do lábio leporino, acho que chama, né? Que é uma coisa bem chamativa, mas o diretor não engoliu muito essa história e falou, bom, se ele foi rejeitado em duas, isso é um sinal vermelho e tanto, é um baita de um sinal vermelho. Então eu vou ter que ligar para esses estivotos para saber o que aconteceu de fato. Antes de ligar, ele ligou pro pai de novo e falou, não, eu queria entender o que aconteceu. Ele falou, você pode ligar para esses outros estivotos que eles vão te dizer que foi isso. Tá bom. Aí ele liga pro diretor de uma das estivais e ele fala assim, e aí, qual foi o motivo que você rejeitou o menino? Foi porque ele é um menino muito bagunceiro? Foi porque ele é muito difícil? Não, foi realmente por causa do lábio. Aí parece, não, mas como assim? O que tem a ver o lábio do menino? Não, é porque às vezes os outros pais iam olhar e iam achar que a gente virou uma escola de necessidades especiais ou qualquer coisa parecida. Se vocês estão ouvindo isso e vocês estão achando de boa isso que eu tô falando, eu, 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 eu fico triste só de ter que contar essa história, mas enfim, é o exemplo, né? E é a mesma coisa no outro estival. Então eles não aceitaram o menino por causa disso. A, o diretor da Estivá que ligou para perguntar aceitou o menino. E eu não. Eu vou te dizer que isso não é comum também, né? Eu vou dizer para vocês que isso não é comum, isso é bem incomum. Existem outros problemas, mas não. Esse é incomum. A questão aqui é a falta de visão das pessoas. Se o menino era um menino tranquilo, se o menino. O que tem a ver isso? O que tem a ver? Que problema que isso vai gerar de fato nenhum? Né? Então, assim, a gente tem esse aspecto de julgar o outro muito forte, não só dentro das comunidades de Yeshiva, mas dentro da comunidade judaica, dentro do mundo. A gente gosta de julgar os outros. Primeiro apontar o dedo e falar, não, se você tem uma coisa ruim, eu quero você longe de mim. Né? Então, se a gente tem essa atitude de não respeitar, não ter respeito entre a gente, como é que faz? Então, e aí a gente vê, a pergunta que eu queria fazer é por que esses aspectos Ben Adam Lechaveró, né, entre o homem e o seu próximo, né, são tão cruciais para o judaísmo? Ao ponto de Hashem falar assim, não vou mais ouvir o que vocês têm a me dizer, por mais sincero que seja, enquanto vocês não mudarem essas ações. Né? Ao ponto de a gente ouvir uma história dessa e falar assim, cara, isso não é normal. E inclusive tem uma teshuvá do Rabbi Ovadia Yosef que é baseada no Teshuvá Me'ahavá, que era um discípulo do Nadav Bierudá, que é uma questão sobre frango. Se a pessoa comprou um frango e não sabe dizer se ele é kasher ou não, e aí você vai lá, ele vai num rabino com esse frango, e aí ele pergunta se é kasher ou não, o rabino diz assim, é kasher, mas esse frango é treif, na verdade, ele não é kasher. E você percebe depois que ele já comeu que você errou, você vacilou.
né? Mas se for o contrário, né? Se o frango era kasher e você disse que era treif, a pessoa não comeu, você também vacilou. A discussão é essa do Rav Ovadia Yosef. Se você errou na sua análise, né? Qual que é pior? A pergunta que o Rav Ovadia vai fazer. É pior você dizer que o frango kasher é treif? Ou é pior você dizer que o frango treif é kasher? A resposta mais fácil é não, pior você falar que o frango treif é kasher, o cara comeu o que é treif, e isso não é um problema para ele. Mas a questão não é essa, o segundo caso é bem pior. O caso do frango que é kasher e você julga como treif e a pessoa não come é pior. Por quê? Porque nesse caso a pessoa deixou de comer por tua causa. Nesse caso, você criou uma situação na qual ele não pôde aproveitar aquilo que ele comprou. Se for no outro caso, dele na verdade ser treif e você dizer que é kasher, ele tá... A culpa não é dele se ele comer errado. A culpa é de quem errou. A culpa é de quem disse que era kasher, né? Então, nesse caso, a pessoa que errou que deve fazer... A pessoa que fez a análise errada que deve buscar fazer techuvá, etc e tal. E não a pessoa... Então, o problema é que você, de alguma forma, criou uma situação de perda para o seu próximo. Né? Então, por que a gente tem que prestar atenção primeiro com as nossas relações com as outras pessoas para depois prestar atenção nas nossas relações com Hashem? Né? A gente fala muito de Mussar aqui. Mussar fala desses 3 aspectos dos relacionamentos que o homem tem no mundo. Ele com o próximo, ele com Hashem e ele com ele mesmo. Mussar costuma trabalhar mais nos aspectos o homem com ele mesmo e o homem com o outro homem, né? com o seu próximo. Então, por que isso? Por que a gente tem que olhar primeiro para essas relações interpessoais? Né? E aí a gente vê em Micha, acho que é Miqueias em português, 6:8, diz o seguinte: a ti foi dito, ó homem, o que é bom e o que Hashem exige de ti. Somente que saibas agir com justiça, amar a benevolência e caminhar discretamente com o teu Deus. E aí a gente vê que tem 2 questões aqui. Hashem quer 2 coisas da gente, não é uma coisa só. O que é bom e o que ele exige. E aí o Malbim vai explicar que existem 2 que o próprio Passuque dá 2 respostas, dá uma resposta para cada uma dessas coisas. O que é bom? E o que é que Hashem quer? Aí o Malbim diz, temos 2 respostas para a pergunta o que é bom. Quanto às nossas relações com os seres humanos, Hashem está dizendo o que é esperado de nós. Buscar a justiça e amar Hesed. Buscar a justiça e buscar fazer o bem, buscar ser uma pessoa boa. Isso é Ben Adam Leravero. Ben Adam é você com o seu próximo. É você buscar a justiça, tentar ser uma pessoa justa e você tentar ser uma pessoa boa. E com relação ao Criador, devemos andar de forma modesta diante dele, o que significa fazer as mitzvot, porque isso é o correto. E o que ele quer dizer com isso? De novo, a expressão lishma. A gente faz as mitzvot não é para ganhar nada, é porque é a coisa certa a se fazer. Você devolve o dinheiro que alguém derrubou na rua porque é o certo a se fazer. Não é porque você, sei lá, porque na sua cabeça você pensa assim, não, aí ele vai me dar uma parte do dinheiro, ou qualquer coisa parecida. Então, o que é bom no fim das contas? Aí depende. O que é bom Ben Adam Leravero, o que é bom entre o homem e o outro homem, é você buscar a justiça e amar Hesed. O que é bom em relação a Hashem, é você andar de forma modesta diante dele. Você fazer as mitzvot, lishma, né? Então o primeiro passo aqui não é tudo sobre mim. O mundo não gira em torno do meu umbigo, né? Se eu posso me colocar numa situação para ajudar o outro, eu posso me colocar numa situação de estar diante de Hashem. É isso que esse passuco está dizendo. Uma coisa primeiro, depois a outra. Então a gente tem uma porção famosa no Aleishur, nesse livro aqui, do Rabbi Shlomo Wolbe, que é sobre uma expressão em Yiddish, que talvez algumas pessoas já tenham ouvido a palavra que gera essa expressão. Eu vou tentar explicar o que é cada uma delas, né?
Então o Rav Wolbe vai falar sobre essa expressão que é Frumkeit. Frumkeit é você ser muito frum. Não sei quem já deve ter visto alguns filmes, alguma coisa assim, já deve ter ouvido essa expressão. Frum é você ser muito religioso, muito observante. Vamos lá. Então Frumkeit seria a sua devoção, a sua observância, vamos dizer assim. Tanto que é comum perguntar nos meios Ashkenazim se tal pessoa é frum, né? Ah, a pessoa observante, a pessoa religiosa, né? É isso que quer dizer. O Rav Wolbe escreve o seguinte: Frumkeit é um sentimento natural e instintivo. É uma coisa que a gente sente naturalmente. Ter esse impulso ajuda no nosso Avodat Hashem, ajuda no nosso serviço de Hashem. Sem essa ajuda, que é natural, o serviço pode ser um pouco mais difícil. Por exemplo, fazer uma mitzvah, você perceber que a mitzvah está ali, certas coisas assim. Porém, assim como qualquer outro sentimento instintivo, ele tem um aspecto específico, o egoísmo. É sobre mim, diz o Rav Wolbe. O Frumkeit é só sobre você, não é sobre o outro. Né? Ele explica aqui que é uma coisa que me faz fazer algo por mim. Tá? Mesmo, diz ele, que esteja lá, só nos motiva a fazer algo por mim. Quando o assunto são outros seres humanos ou fazer uma mitzvah sincera, nada disso é nutrido por Frumkeit. Se alguém baseia seu Avodat Hashem em Frumkeit, este permanecerá egoísta. É pior, esse permanecerá egoísta para sempre. Mesmo que eu tenha muitas restrições e essa lógica venha desse sentimento, ele nunca me transformará em um homem de Hesed, em um Ish Hesed. Ele nunca me transformará num homem de bem. Por isso, a fundação do nosso serviço para Hashem deve ser a nossa mente, a nossa inteligência, e não esse sentimento instintivo. E aí o Hafetz Haim tinha uma frase famosa em Yiddish, que eu não vou falar em Yiddish aqui porque eu não faço ideia de como é que é, mas eu vou dizer a tradução. O objetivo não é ser frum, o objetivo é ser klug. Klug seria inteligente, seria você ser sábio. E esse sentimento ele pode ser útil para ajudar a gente. É isso que o Rav Shlomo está falando. O Rav Wolbe está falando que esse instinto, na verdade, ele tem um aspecto que ajuda. Mas você ir lá e fazer a coisa. É um empurrão. Mas se isso é tudo que você tem, tua tendência é ser egoísta. Né? Mas porque a base, segundo o Shlomo, deve ser o nosso raciocínio, devem ser nossas mentes. Então é possível você ser religioso e buscar uma vida de Torá e ser egoísta. É possível você ser observante, buscar uma vida de Torá e ser egoísta. Se a gente não tomar cuidado, obviamente, com a forma com qual a gente faz as coisas. Liderar as nossas ações com as nossas mentes. Essa é a sugestão do Rav Wolbe e do Hafetz Haim. Lidere com outra coisa. Isso aí te ajuda. Isso aí dá uma força na hora que tá perdendo gás ou qualquer coisa parecida. Você está na academia, às vezes está puxando um peso mais pesado e teu amigo vai lá e fala, bora, levanta isso aí que você consegue. Isso é Frumkeit. É só pra você ir pra academia, pra você decidir fazer o seu treino de verdade. Tudo isso vem da sua inteligência, do seu raciocínio. É só um pequeno aspecto do teu Avodat Hashem que vem dessa ideia, dessa noção de Frumkeit, né? Dessa fervor, vamos dizer assim. Então, e tem uma pergunta muito famosa do Rav Yehuda Hanassi, o editor da Mishnah, no número 6 em Pirkei Avot, na Ética dos Pais. Rav dizia, qual é o caminho que o homem deve seguir? Isso para uma aula de religião, para uma aula de filosofia é joia. Mas ele está escrevendo para o povo judeu todo. Ele não está escrevendo para uma turma de filosofia. Está escrevendo para o povo judeu. Então, a pergunta lógica que surge é, que tipo de pergunta é essa? A gente sabe qual é o caminho que o homem deve seguir. O caminho das mitzvot, o caminho do estudo de Torá. Isso está na Torá inteira. Mas esse que é o ponto. O ponto dele com essa pergunta é outro.
mesmo dentro desse contexto de que a gente tem um derer, que a gente tem um caminho, como que a gente caminha dentro desse mesmo caminho? Como é que a gente se porta dentro desse caminho? A gente pode acabar se perdendo e buscando só ser frum e não klug, como disse o Rav Ovadia, ou Hofetz Haim, né? É só buscar essa observância apenas no lugar de você entender, raciocinar e perguntar. Né? Ser inteligente nesse contexto significa, mesmo parecendo mais bonito, a gente fazer a arca toda de ouro, é melhor que ela seja banhada porque alguém vai ter que carregar. E se ela for toda de ouro, vai ficar muito difícil de carregar. E eu não posso botar minhas obrigações nas costas dos outros. Então, a gente tem uma bela frase no Eshet Ha'il, que a gente faz todo o Shabbat, né? Que tá em Mishlei, eu acho que eu botei aqui. Botei, número 7. Pir patacha bechochma vetorah chesed. É só abre boca com sabedoria e a Torá da bondade tá sempre em sua língua. Tem que botar aí tá lei, mas a palavra é vetorah chesed, a Torá de chesed, a Torá da bondade. E aí a Guemará vai perguntar: qual o significado do que está escrito? Sobe sua boca com sabedoria e a Torá da bondade está sempre em sua língua. A Guemará mesmo faz uma pergunta. Existe uma Torá de bondade, uma Torá que não é da bondade? Como é que isso funciona? Na verdade, segundo a Guemará, isso se refere à Torá estudada pelo bem, estudada com todo o coração, estudada lishma. Estudada pelo próprio ato de estudar a Torá, porque é a coisa certa de se fazer. Mas essa é a Torá Chesed, essa é a Torá da bondade. Mas se estudada com segundas intenções, essa é a Torá que não é de bondade. Então se você estuda para ganhar alguma coisa com isso, para alguém falar, nossa, como ela é inteligente ou qualquer coisa parecida, essa não é Lishma. Aí continua a Guemará dizendo, alguns dizem que a Torá estudada para ensinar os outros é a Torá de bondade. Ou seja, a Torá para você entregar para outra pessoa, a Torá para você ensinar, para você espalhar que é da bondade. Quando se estuda com a intenção de não ensinar, quando você está estudando para guardar tudo para você, essa Torá que não é da bondade. Então, isso é o que o Rabi Israel Salanter falava, que a gente não tem noção do alcance dos nossos esforços, dos nossos estudos de Torá, por exemplo. Às vezes, eles podem alcançar pessoas que estão do outro lado do mundo e você nem percebe. Ainda mais agora, né, que tem internet, todas essas coisas. E afetar essas pessoas de uma forma positiva. Tem uma história do Rabbi Berwine, que ainda está vivo, Baruch Hashem, e ele teve uma reunião com o editor do Detroit Free Press nos Estados Unidos. Ele morava nos Estados Unidos na época ainda. E agora ele mora em Eretz Israel. E é muito interessante que um pouco antes da reunião começar, o Rabbi Wine pergunta, se apresenta pro editor, o editor fala assim, Rabino, eu queria que você soubesse, um rapaz ele é de descendência irlandesa. Não tinha nada, não é judeu nem nada. Ele falou assim, eu gostaria de que você soubesse que sempre que aparece uma matéria falando negativamente de Israel, ou do judaísmo, ou de alguém que não merece, porque não tem provas ou qualquer coisa parecida, eu não deixo passar. A gente não publica. O Rabbi Wine ficou meio estarrecido com aquela situação e perguntou, mas por quê? Você pode me dizer por quê? Porque teoricamente não tem nada a ver com isso. E aí ele contou a história. Que a mãe dele veio da Irlanda foi da Irlanda para os Estados Unidos quando tinha 18 anos. E ela foi acolhida por uma família de judeus. Que, na verdade, ela foi trabalhar na casa dessa família que era muito rica. E o chefe da família não só era um dos caras mais ricos da cidade, como ele era o diretor ou o presidente da Yeshiva, ou do Beit Midrash, eu não sei exatamente o que era, da instituição grande de estudo que eles tinham lá na comunidade deles. Ele que mandava e desmandava lá. E essa moça ficou o primeiro ano na casa deles, né? Chegou no final do ano,
aliás, chegou no começo do ano e no final do ano, no final do primeiro ano dela, a família viajou, né? E aí eles falaram, olha, você pode tirar sua folga, não tem problema, a gente vai até te deixar com um bom dinheiro pra você passar as festas e tudo mais. As festas cristãs, no caso dela, né? E a gente vai viajar, a gente volta dia 24, mas você não precisa se preocupar, você pode ficar em casa. E ela pegou aquele dinheiro e ela ficou pensando, mas eles voltam dia 24 tarde. Sabe o que eu vou fazer? A casa não tá nem decorada pro Natal. Eu vou pegar esse dinheiro que eles deixaram pra eu cuidar das minhas coisas e vou comprar uma decoração de Natal pra colocar na casa deles e eles vão ficar felizes, porque eles vão chegar com a decoração arrumada. Parece piada, mas é uma história verídica, tá, pessoal? E ela comprou uma árvore bonita, botou luz de Natal em volta da casa inteira, e a casa é grande. Eles chegam, eles chegam em casa, vem aquela situação toda. Se põe no lugar. Você é muito... a comunidade toda sabe quem você é, sabe onde você mora. Comunidade Frum, né? Pra usar o termo que a gente tá usando. E vê aquela situação, imagina a situação. E aí esse cara que tinha toda esse status social dentro da... Esse senhor que tinha todo esse status social dentro da comunidade judaica, olha para aquilo tudo, vê a moça com um sorriso de um lado ao outro da orelha e fala assim: posso falar com você no meu escritório? Sim, senhor. Eles entram no escritório dele e falam assim: essa foi a coisa mais bonita que alguém já fez pra mim na minha vida. E ele foi lá e deu $100 pra ela e falou pra ela ir pra casa. $100 em 1920 era muito dinheiro, tá, pessoal? Só pra deixar o contexto, era muito dinheiro. E aí, obviamente, ele correu pra tirar as luzes e a árvore e tudo mais logo em seguida. Não é sobre ser frum. É sobre ser klug. Qual que era... Não é sua devoção. É seu raciocínio, sua inteligência, sua mente. Qual que... Em momento algum ele pensou nele ali. Ele viu que alguém queria fazer o bem pra ele. E era o jeito que a pessoa sabia fazer. Outra história razoavelmente impressionante nesse sentido é a história da morte do Rabbi Israel Salanter, de quem a gente está falando aqui. Mais uma vez, o fundador do movimento de Mussar. Ele teve que ir para a Alemanha Ocidental por causa de um tratamento médico, e ele queria conhecer as pessoas, ele queria tentar passar esses ensinamentos de Mussar também para lá. Né? Então ele foi por 2 motivos. Mas ele não conseguiu se recuperar e ele estava numa pequena estalagem, né? E ele já estava na beira da morte, assim. Ele estava deitadinho na cama. E a única pessoa que estava com ele naquele momento era o dono da estalagem. Estava sentado. Rabi Israel já no finalzinho da vida, já percebendo que estava acabando, olha para o lado e percebe uma pessoa ansiosa, nervosa, chateada. E ele olha para esse senhor, que é uma pessoa simples, né? Um judeu simples. Olha para ele e fala assim: você pode ficar tranquilo, meu filho. Não tem nada demais você ficar com dentro de um quarto que vai ter um corpo morto. Esse é o Derech Eretz. Esse é o caminho natural da vida. As pessoas morrem. E essa foi a última coisa que o Rabbi Israel falou. Ele estava morrendo. Deve ter feito Shema, deve ter feito Vidui, deve ter feito todo o processo, mas a última coisa que ele disse foi essa: não se preocupe, você não precisa ficar nervoso, vai dar tudo certo. Ele estava mais preocupado com o outro do que com ele. Então, voltando à explicação do Dat Zekenim lá do começo, ele, na explicação dele, não estava sendo meramente técnico, ele estava ensinando uma lição muito importante pra gente. Né? Uma lição muito importante pra nossa vida. Que a gente tem que sim ter toda a kavaná do mundo para rezar, para fazer uma mitzvah, mas a gente nunca pode se esquecer
da pessoa que está do nosso lado. A gente nunca pode esquecer que existem outras pessoas. A gente nunca pode esquecer que às vezes outras pessoas estão precisando de outras coisas. E eu queria terminar com, mais uma vez, o Rab Salanter. No Or Israel ele escreve o seguinte: a maioria das pessoas se preocupa com suas próprias necessidades materiais e com as necessidades espirituais dos outros. Deveria ser o contrário. A pessoa é obrigada a se preocupar com a sua própria espiritualidade e com o bem-estar material dos outros. As necessidades materiais do meu próximo são as minhas necessidades espirituais. Com essa mensagenzinha, espero que Hashem nos guie para que a nossa busca de espiritualidade seja também altruísta, não egoísta. E que a gente possa sempre ajudar aquelas pessoas que estão precisando. Pessoal, muito obrigado por tudo, muito obrigado pela paciência, pelas conversas. E de novo, eu queria lembrar do Chico aqui. Porque o Chico foi esse tipo de pessoa que estava sempre lá para fazer um café que precisasse para o estudo quando a gente fazia lá. Que não é porque ele estava cansado que ele não tinha boa vontade de ajudar as pessoas. Deixar a CIB bonita, deixar a nossa sinagoga bonita e arrumada. E por isso eu queria agradecer o Chico também, por tudo que ele deixou aqui com a gente, que a gente não vai esquecer dele tão cedo. Bezerra Hashem. Pessoal, boa noite, obrigado.